Então, gente, hoje a receita para vocês vai ser a massa base para um salgado assado, tá bom? Com fermento biológico fresco, que é aqueles que você encontra em padaria, tá bom? Você consegue encontrar esse fermento. Então, gente, aqui eu tenho um copo de 200 ml, tá? Que eu tô usando como base para me poder calcular as ml que eu preciso. Vou precisar de 1 kg de farinha de trigo, vou precisar de 400 ml de água, tá bom? Por isso eu tenho 2 copos, porque cada copo é 200 ml, vou precisar de 400 ml de água. Vou precisar de 100 ml de óleo, 2 ovos, vou precisar de 4 colheres de sopa de açúcar, vou precisar de 1 colher de chá, gente, de sal. E aqui tá em 100 gramas de fermento biológico. E para preparar essa receita, gente, eu vou precisar aqui, ó, de uma vasilha bem grande, que é pra mim tá misturando todos os ingredientes, tá bom? E eu vou estar solvando a minha massa antes de botar pra descansar aqui em cima da minha pia. Lembrando que a sua pia, gente, precisa estar bem limpa, bem seca também, tá? Pra você poder estar aí solvando a sua massa pra botar pra descansar. Então, vou começar a misturar aqui os ingredientes e vou mostrar pra vocês como que vocês vão preparar essa massa. Então, gente, pra começar, na minha vasilha, eu vou colocar o meu fermento biológico, tá? Como ele fica bem durinho, gente, eu vou dissolver aqui ele, dar uma apertadinha para que ele possa ficar todo esfareladinho, tá vendo? E em seguida, por cima desse fermento, eu vou acrescentar o meu açúcar, todo por cima do meu fermento. E vou ir misturando até que ele mude a consistência, tá? A consistência na mistura do fermento com o açúcar, ela vai ficar numa consistência líquida. É o que acontece, tá? Quando você mistura o fermento com o açúcar. Olha, e é essa consistência que começa a ficar, tá vendo? Ainda tem mas aí eu vou misturando até dissolver por completo, tá, gente? Não pode ficar nenhum pedacinho de fermento aqui dentro. Então vamos misturando aí até esse fermento se dissolver por completo. Ó, meu fermento já tá todo dissolvido, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou acrescentar todos os meus líquidos aqui dentro desse fermento, tá bom? Vou acrescentar meu óleo, vou acrescentar o meu ovo, minha água, tá? E vou misturar todos esses ingredientes líquidos junto com o meu fermento. Só uma misturadinha mesmo para não ficar, para poder eles se juntarem todo por completo, ó. Não precisa bater nem nada, é só dar uma misturada mesmo. E aí eu vou acrescentar meu sal. Misturar. E aí, gente, eu vou ir acrescentando a minha farinha de trigo aos poucos, tá? Jogue a farinha aos poucos, gente, para você ir misturando até que a massa fique uma massa pesada, para você começar a solvar ela com a mão, tá bom? Então misture bem a sua farinha até ficar uma massa em uma consistência que você não consiga mais misturar ela com a mão. Aí vai ser a consistência exata de você passar para sua mesa ou para sua bancada e aí começar a solvar ela na mão. E aí, gente, começamos a ter uma massa bem incorporada, tá vendo? Começa a ganhar forma a nossa massa e começa a ficar uma massa bem pesada que não dá mais pra mexer com a colher, tá? Mas pra ela desgrudar bem do fundo, porque ela ainda tá grudadinha, eu vou colocar um pouco mais de farinha. Lembrando, gente, que a farinha é sem fermento, tá bom? Eu esqueci de falar pra vocês no início, mas é uma farinha de trigo sem fermento. Não leva fermento. Ó,
Agora minha massa começa a ficar pesada e não vai ter como eu sovar ela na mão. Então eu vou transferir ela aqui pra minha pia e vou começar a sovar ela, tá? Então, gente, eu vou colocar um pouco de farinha, ó, na minha bancada. Sempre enfarinhada pra você conseguir movimentar essa massa. E vou jogar minha massa aqui em cima, tá? E aí eu vou começar a sovar essa minha massa até ficar uma massa lisa e que desgrude da mão, tá bom? Então vamos lá sovar essa massa. E sempre que você achar necessário, gente, acrescente mais farinha, ó. Minha massa ainda tá bastante mole, mas eu vou acrescentando farinha aos poucos nela para que eu consiga obter o resultado que eu quero, tá bom? Sovamos, gente, a nossa massa. Temos uma massa sovada. E essa, ó, nossa massa, ela fica assim, tá vendo? Lisa, ó. Ela não gruda mais na mão, tá vendo? E ela fica assim, ó, bem fofa, tá vendo? Ó, aperta, ó, ela vai voltando aos poucos. Também não, quando você vê que ela já tá chegando assim, você não precisa acrescentar mais farinha, porque senão essa massa vai ficar muito pesada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco de farinha na minha vasilha que eu misturei ela, tá? Um pouquinho, ó, de farinha. E vou colocar minha massa aqui dentro, tá? Vou deixar minha massa aqui e vou tampar a minha massa. Ou você tampa com uma vasilha, se você tiver uma vasilha grande que cubra o tamanho da tua tábua. Se você não tiver, gente, você tampa com um pano limpo, tá? Tampa a massa e vou deixar ela descansar aqui por 1 hora. Eu gosto de deixar ela por 1 hora, gente, porque eu acho que ela fica mais fofinha, tá bom? Então eu vou deixar ela descansar por 1 hora. Depois eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês de como que essa massa ficou, tá bom? Então, gente, esse é o resultado da minha massa. Olha, ela já cresceu bastante. Tá vendo? Ela tá bem macia. Então agora eu vou pegar essa massa, eu vou dividir. Se você ainda não sabe como dividir, abrir ela e rechear, já tem aqui um vídeo no canal eu mostrando isso, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Pronto, gente, esse aqui é o resultado final. Olha como ele fica delicioso. E aí você recheia da forma que você quiser, ó. Ele fica bem fofinho a massa, tá vendo? Ficou uma delícia, ó. A massa bem fofa e delicioso. Então façam aí na tua casa que vocês vão aprovar, tá bom? Essa é a massa que eu uso para o recheio, para uma massa base para qualquer tipo de salgado de forno. Você pode fazer enroladinho, você pode fazer esfirra de carne de frango, frango catupiry, queijo com presunto, hambúrguer, qualquer tipo de salgado de forno, você utiliza essa massa com fermento fresco, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já estava prometendo esse vídeo aqui no canal, eu trouxe esse vídeo hoje pra vocês, tá bom? Então, beijos, tenham uma ótima semana, tenham um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo aqui no canal.